abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículos do 5 ao 13. É o texto base dessa noite para essa breve meditação. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 13, um texto bem conhecido, que fala sobre oração. Se os irmãos puderem ficar de pé, um instantinho, para em reverência à palavra do nosso Deus. Leiamos. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos orar mais uma vez, somos incentivados a isso. Senhor, muito obrigada por essa noite. Senhor, tu sabes as limitações totais da tua serva, mas estou aqui, Senhor, à disposição do Senhor. Sou tua serva, que o Senhor use esse vaso de barro, Senhor, sem nenhum valor para a tua glória, Senhor. Assim como o Senhor falou meu coração, fala também o coração do teu povo nessa noite, para que nós possamos ser desafiados por ti, Senhor, a te buscar cada vez mais. Assim, me entrego em tuas mãos e toma a direção, Senhor, de tudo que vai ser falado aqui. Assim que eu te oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Falar sobre oração. Prometo aos irmãos que não serei longo, não me demorarei. Então, certamente, nunca é demais refletir sobre os desafios das nossas vidas. Os desafios que esse século em que nós estamos inseridos, esse mundo em que estamos vivendo, tem colocado diante de nós. Nós temos falado sobre esses desafios em muitos momentos. Nós temos tido a oportunidade na EBD, na nossa classe, falar também sobre temas ativos. A nossa revista é sobre isso. E em todo o tempo, em nossas conversas, parece que quanto mais nós falamos, mais são temas que não se esgotam, porque são muitos os desafios de ser crente, de ser cristão nesse tempo. E uma das coisas que eu tenho observado, que uma das coisas que tem sido mais difíceis para nós como cristãos é cumprir aquilo que a palavra do nosso Deus nos chama, nos convoca através da sua palavra, que está lá em Romanos 12, de 1 a 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse texto, o Senhor nos convoca a não tomarmos a forma deste mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não fiquem iguais ao mundo. Não andem segundo as ideologias do mundo. Não pensem como o mundo, não ajam como o mundo, mas nós temos sido cada vez mais tentados e desafiados e assediados para fazer exatamente isto. Para andar segundo o curso deste mundo. E não é fácil isso. E isso, nós tomando a forma deste mundo, desse desafio, esse mundo ativista, esse mundo de aparência, esse mundo de ideologias egocêntricas, né, onde cada um só pensa em si.
tudo isso, são tantos entretenimentos, e especialmente o nosso século, nós temos nesse tempo, nós temos sido muito tentados pelas redes sociais. Isso tem tomado a nossa vida. São coisas que nós precisamos refletir diariamente. Como as redes sociais têm nos roubado a nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, mas não apenas crianças, mas nós como adultos, nós temos sido roubados da nossa vida. Nós temos sido roubados nas nossas relações interpessoais, daquilo que nós podemos ter comunhão com os irmãos. Mas o que este mundo e esse ativismo e esses envolvimentos e esses entretenimentos, essas diversões que a internet nos traz tão facilmente, tem nos roubado de uma forma mais séria, ao meu ver, meu entendimento, tem nos roubado o que nós temos de mais precioso, que é o tempo com o nosso Deus. Nós não temos mais tempo para Deus. Nós oramos pouquíssimo. Nós já fomos desafiados nessa noite a orar. Não é? Já vimos resultado de oração, testemunho de oração. Mas nós temos que reconhecer que nós temos orado pouquíssimo. Pouquíssimo porque nós não temos tempo. Nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para buscar o nosso Deus. E quando oramos, nossas orações são muito abreviadas, são muito generalizadas. Nós oramos, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Nós oramos pelos irmãos da igreja. Nós não temos tempo mais para declinar nomes, para dizer, Senhor, eu oro pelo irmão tal, e pelo irmão tal, e pelo irmão tal. Senhor, faça assim. Nós não temos mais tempo, porque o tempo corre. Nós estamos tão envolvidos nas nossas atividades e tarefas, que essa semana até eu estava comentando em casa, parece que a gente fecha o olho no domingo e quando abre o olho de novo já é sexta. Né? A semana passa assim, voa, e nós estamos muito ocupados. E nós temos perdido o tempo de comunhão com o nosso Deus. Tempo de gastar com o nosso Deus. Eu sou tão desafiada e tão tocada quando eu leio aquela passagem de Maria e Marta. O termo que é usado ali, que enquanto Marta estava ali ocupada, envolvida com as coisas e os cuidados e o trabalho do mundo, nós, né? Maria estava ali quedada aos pés do Senhor. Quedada aos pés do Senhor. Eu gosto muito dessa palavra. E fui ver o que é que essa palavra significa. O que essa palavra significa? Quedar-se. Quedar-se significa cair, estacionar, deter-se, ficar. Olha que coisa difícil de fazermos hoje, não é verdade? Nós queremos orar rapidamente, já pensando em muitas coisas. Um dos maiores desafios para a minha vida tem sido orar e parar a mente para orar. Quedar-me, estacionar ali na presença do meu Deus. Nós somos, já há uma música, né, que fala que, aquela música que diz assim, que vãos terrestres esplendores, passarinhos, belas flores querem me encantar. Parece os passarinhos da nossa época, as belas flores, né? As postagens, tudo querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Nós temos que ver o nosso Deus, olhar para cima, olhar para Ele. Nós não podemos perder o nosso Criador. Nós não podemos perder esse privilégio de estar com o Senhor. E eu fico pensando também em Eva, pensando em Adão e Eva ali no Éden, e me dá assim uma certa saudade de um tempo que eu não vivi, que eu não vivi, nenhum de nós viveu, evidentemente. Mas aquele tempo em que o Senhor passeava e vinha fazer a visita todo dia ali. Você tem saudade disso? Me dá uma saudade, uma vontade. Imagine que coisa maravilhosa era aquele. E essa saudade que nós temos e devemos ter do Senhor é muito justificável. Porque nós fomos criados para isso, para gozar dessa comunhão com o nosso Deus. Oh, quão preciosa é essa comunhão. E o Catecismo Maior de Westminster diz isso na sua primeira pergunta, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem, é a resposta, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós temos... esse sempre para nós, que temos esse Deus, já começou.
Nós devemos gozá-lo para sempre. Nós devemos já desfrutar dessa bênção, da comunhão do nosso Deus. Agora, já e para sempre. E viver nessa presença, na presença do nosso Deus. Mas nós não temos mais tempo, embora o Senhor nos chame. O Senhor nos chama, venha estar comigo. O Senhor nos chama, venha me conhecer. Queridos irmãos, eu devo ser muito honesta e dizer, e refletir sobre a minha vida e pensar, enquanto estava preparando isso, meu Deus, quantas vezes eu tenho orado para te conhecer? Quantas vezes nós temos, quanto do nosso tempo nós temos investido para orar, para conhecer o nosso Deus, para glorificá-lo, para dizer assim, Senhor, se revele a mim na tua majestade, na tua grandeza, no teu poder, Senhor, porque o Senhor é o amado da minha alma, o Senhor é o sustentador da minha vida, o Senhor é o meu Pai, é o meu Criador. Nós não temos tempo de desfrutar do Senhor, mas nós chegamos ali tão arrastados já nas nossas orações, já com as nossas queixas prontas, com as nossas necessidades, e nós só colocamos ali diante do Senhor, e faça aí, Senhor, mas nós não estamos quedados. Nós precisamos aprender isso. Separar um tempo para conhecer esse Deus maravilhoso, porque eu sei que Ele é para você, o que é para mim, o que a palavra dEle diz, que Ele é o amado da nossa alma. O Salmo 71:3 diz que Ele é uma rocha habitável. Nós podemos correr para Ele, porque Ele é uma rocha habitável. Ele é a torre forte para os que o buscam. Ele é sol e escudo. Ele é o nosso Deus e nós devemos ter prazer em conversar com Ele, prazer na oração, prazer em conhecê-lo. Nós precisamos gastar tempo, investir o nosso tempo, meus irmãos, diante dEle. Derramar sim as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias. Derramar diante dEle também o nosso coração em confissão de pecados. Mas nós devemos também ter uma gratidão específica. Eu te agradeço por isso, como o irmão Lusimar veio aqui. Senhor, quero agradecer ao Senhor por isso, por isso. Agradecer ao Senhor, aquela oração que nós fizemos em secreto e que Ele em secreto nos respondeu. Muito obrigada, Senhor. Gasta tempo nessa intimidade. Gasta tempo com o Senhor, em conhecê-lo, em ser cúmplice dEle, que Ele possa falar aos nossos corações. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer, Deus falou isso comigo, E às vezes a gente fica assim, mas será que Deus falou mesmo? Falou, porque nós o buscamos. O Senhor diz isso. Jeremias 33:3, o Senhor diz, invoca-me, e te responderei. Nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele quer que a gente o busque. Ele diz assim no Salmo 145:18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E no Salmo 34, no Salmo 119 também diz, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Filipenses 4:5 e 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Como? Com orações, com súplicas, com ações de graças. E o resultado disso vai ser o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas através da oração, através da súplica, em conhecer o nosso Deus, em amar o nosso Deus. Recentemente a gente estava falando sobre isso, falando das dificuldades da vida e das impossibilidades de relacionamentos, enfim. E chegamos à conclusão que nós precisamos aprender mais de Deus. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Saber que Ele é grande, que Ele é majestoso, que não há difíceis, não há impossíveis para o nosso Deus. Nós precisamos confiar nisso, nós precisamos crer, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós estamos muito distante disso, meus irmãos. Nós queremos apenas que o Senhor nos sirva. Mas nós não queremos adorá-lo, nós não queremos reverenciá-lo, nós não queremos viver na presença dEle para desfrutar e conhecê-lo. E somos desafiados nisso. No texto que nós lemos de Mateus 6, de 1
de 5 a 13. Ali quando o nosso Senhor Jesus está falando, nos ensinando a orar, dizendo como é que vocês devem orar. Esse texto aqui tem uma característica bem interessante que chamou muito a minha atenção, é que esse capítulo 6, do 1 ao 18, Jesus vem falar sobre retidão e práticas religiosas. Ele começa a falar a respeito das esmolas, do 1 ao 4, depois do 5 ao 13, sobre oração, e do 16 até o 18 sobre o jejum. E sabe o que essas 3 coisas têm em comum? Sabe o que o Senhor vem tratar e repreender a cada um de nós, né? Não apenas aqueles que ouviram ali. Ele vem repreender a aparência da prática religiosa. Quando ele diz, quando você der esmola, não toque uma trombeta, não faça um alarde dizendo eu fiz isso como os fariseus faziam. E ele diz, não faça isso não, faça Senhor. Quando a sua mão direita der alguma coisa que a esquerda não veja, faça em secreto, porque o Deus em secreto vai lhe recompensar. Porque se você está buscando a glória dos homens, você já recebeu. Quando orares, entra no teu quarto, não faça como os fariseus que levantam as mãos nas sinagogas, orando em voz alta, querendo que os outros vejam que eles oram. Se eles estão querendo agradar as pessoas, se livrem da aparência, meu povo. Porque se vocês estão querendo que as pessoas vejam que vocês são religiosos, pronto, eles já viram, pronto, acabou aí, vocês já foram recompensados. Mas se você orar em secreto, o Pai que vem em secreto vai responder. Da mesma forma com o jejum. Quando jejuarem vocês, não descaiam o rosto, não fiquem semblando quem está morrendo de fome. Para que todos vejam, como ele é piedoso, ele está jejuando. Não aparente a sua religiosidade, não aparente a sua santificação. Quando você for jejuar, lave o rosto, levante-se e saia alegre para que ninguém saiba, porque ninguém precisa saber. Falar sobre aparência nesse mundo aqui que nós estamos vivendo é algo que nós sabemos muito bem do que se trata, não é verdade? Nós vivemos uma apologia da aparência. Se antes a aparência já era, aqui por Jesus, tratada, o nosso tempo vive a apologia da aparência. Nós queremos aparentar uma felicidade que nós não temos. Queremos aparentar uma idade que nós não temos mais. Queremos aparentar uma beleza que nós não temos. Os filtros da internet estão aí para isso, não é? Há pessoas que a gente olha e diz, eu acho que essa pessoa aqui, né, tomou um chá de não sei de quê, ficou muito novo assim, dentro de poucos dias. Mas é a aparência. A aparência. Certa vez, eu vi uma coisa muito assim, deprimente com relação a isso de aparência. E que me chamou muita atenção. Eu estava no fórum e ia saindo um rapaz de uma audiência. Ele era um preso. E ele estava algemado. Ia saindo da sala de audiência e ele estava algemado com as mãos para trás, assim. E quando ele saiu na porta, uma moça muito arrumada, bem bonita, estava sentada no banco de espera assim, saltou de lá, com um celular, chegou junto dele assim, riu e tirou uma selfie, junto daquele homem. E eu fiquei pensando, o que é que essa mulher quer aparentar? Que está muito feliz ao lado desse homem que está preso. Olha que falsidade, que aparência, o que ela queria daquilo? Nós não precisamos aparentar, mas nós somos levados a isso. As pessoas viajam, em qualquer lugar que esteja, onde está viajando, precisa mostrar que viajou, precisa mostrar que está no restaurante, precisa mostrar, precisa aparentar. Tenhamos cuidado com isso, meus irmãos, que nós queremos aparentar, porque é isso exatamente o que a Bíblia nos corrige, nos faz pensar. Porque quando nós estamos aparentando na nossa vida comum do dia a dia, nós facilmente vamos aparentar também uma religiosidade que não temos, uma vida cristã que não temos.
Uma santidade que não existe em nós, porque nós queremos aparentar em todo lugar. E isso é muito perigoso. E aí todas as nossas relações se tornam superficiais. Queremos aparentar, inclusive para o nosso Deus. Queremos chegar diante dele com palavras bonitas, como se pudéssemos mentir em oração. Aí o Senhor Jesus diz assim, não faça assim. Não faça assim, ninguém precisa ver. Ninguém precisa. Eu quero conhecer você. Há um comentário bíblico, manual bíblico de Halley. E ele diz um comentário bem interessante, que ele diz assim, que é muito comum entre nós humanos buscar a aprovação de outros. Isso é natural do ser humano. E ele comenta uma coisa que eu achei bem interessante. Ele diz assim, quando estamos normalmente em meio a pessoas sem religião, nós nos envergonhamos da nossa. E aí não queremos manifestar quem somos. Mas quando nós estamos no meio de outros cristãos, nós queremos mostrar ser mais religiosos do que eles. Nós queremos aparentar. Nós queremos sempre parecer melhores. E a coisa que ele conclui, que eu achei importantíssima, ele diz, essa questão da aparência e esse motivo é o que revela quem nós somos. O motivo pelo qual nós fazemos todas as coisas revela quem de fato nós somos. Quando nós oramos, o motivo pelo qual nós oramos revela quem nós somos. Quando nós somos cristãos, quando nós agimos da forma como agimos para aparentar, revela quem nós somos. E é por isso que Jesus nos chama para o secreto. Diga assim, venha cá no secreto, porque aqui no secreto eu vou de fato conhecer o motivo do seu coração. O que é que você está querendo aqui? Onde só tem eu e você, onde você não pode mentir, onde você não pode fingir, onde você não pode usar filtros. Aqui diante de mim, só entre eu e você. Você vai falar e eu vou ouvir. E aí diante do nosso Deus, nós podemos ser quem nós somos, porque não há como enganar o nosso Deus. Aquele que sonda e conhece os corações. Senhor, tudo vê. O Senhor, a palavra nem me chegou à língua e o Senhor já conhece tudo. Não podemos enganar a Deus. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso coração, buscar conhecer o nosso coração, chegar na presença do nosso Deus, orar em segredo, dizer, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece. O Senhor sabe os motivos por que eu estou aqui. E como é bom isso, meu irmão, meus irmãos, como é bom. Como é bom quando nós chegamos diante de Deus, Senhor, não importa quem as pessoas pensem que eu sou, o Senhor sabe quem eu sou. E isso é suficiente. E o Senhor sabe quem eu sou e por isso que o Senhor me disciplina, por isso que o Senhor me trata, porque o Senhor não só sabe quem eu sou, como o Senhor também me ama. E aí, ali, nessa oração, quando nós oramos em secreto, e eu tenho um brevíssimo testemunho a respeito disso. Um dia eu estava sentada no sofá da minha casa e pensando assim, Senhor, eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada. Orando em secreto sou eu e o Senhor. E eu não tenho mais forças. E o Senhor em secreto, assim no meu ouvido, dizia assim, e você está cansada por quê? Você está querendo desistir por quê? Nunca foi você. Nunca foi na sua força. Foi sempre a minha graça. Foi sempre a minha força que lhe sustentou. Nunca foi a sua força. Fui eu que lhe sustentei. Então você está cansada, você está sem forças, mas a minha força não cessa. A minha graça é constante, nunca vai lhe deixar. Então se levante e se anime. Mas eu disse para ele que eu não tinha mais forças. E aí ele me disse, não precisa se preocupar não precisa da sua força. A minha graça te basta. Foi isso que ele disse a Paulo, não é isso? E aí depois a gente pode voltar assim, Senhor, muito obrigada. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor me ouviu. E essa oração que Jesus nos ensina, como ele mesmo diz, longe de ser para nossas vãs repetições, a gente não precisa ficar orando o Pai Nosso todo o tempo. Não, o Senhor disse que era para orar assim, a gente fala, não. Ele não quer que a gente faça isso. Ele nos deu aqui um modelo, dos elementos que nós precisamos ter quando nós
Vamos orar. O que é que nós precisamos ter? O que é que nós precisamos pensar quando nós vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós precisamos reconhecê-lo como Pai. Eita, coisa maravilhosa. Saber que o Deus dos céus e da terra é meu Pai. É nosso Pai que nos ama. Santificado porque Ele é santo. Ele é meu Pai, Ele é soberano e Ele é santo, santo e santo. Não podemos entrar na presença dEle de qualquer jeito, achando que Ele não pode, que Ele não sabe. Ele é santo, santo, santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Buscar o seu reino e a sua vontade. Não o meu reino e a minha vontade. Isso nós somos tentados a fazer. Ah, Senhor, deixa eu mandar. Ah, Senhor, deixa eu fazer. Faça a minha vontade. Suprimento necessário, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor não vai, nós não precisamos chegar diante dele. Senhor, encha os meus celeiros. Senhor, que transborde, que eu tenha para sair distribuindo, gastando. O Senhor não nos ensinou a isso. Ele disse que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia. Como o maná. O maná vinha dia a dia. Quando a falta de fé fez com que as pessoas guardassem, acontecia o quê? Apodrecia. Porque era aquela medida para aquele dia. Nós precisamos confiar no Senhor para isso. Para o suprimento dEle no dia a dia. Perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão por nossos pecados. Reconhecê-lo como Pai e santo, buscar o seu reino e a sua vontade, pedir suprimento necessário, perdão para os nossos pecados, embora já tenhamos sido perdoados por Jesus, na cruz. O sacrifício dele perdoou os nossos pecados. A confissão e o pedido de perdão é para nós, porque a palavra de Deus diz que a confissão cura. O pecado adoece. Davi diz no Salmo 32, de 3 a 5, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim. O pecado adoece os ossos, a carne e a alma. Por isso nós precisamos confessar, porque quando nós confessamos os nossos pecados, pronto, a gente pode sair livre, correndo, feliz, porque o Senhor já nos perdoou. Há um livro do meu autor, meu amigo, minhas alunas sabem que eu gosto, de Spurgeon, e não poderia deixar de citá-lo, nem de ir ali consultar. Gosto muito desse autor. Ele diz num sermão dele, transcrito no livreto, Oração Eficaz, ele diz que nós devemos estar preparados para esse encontro diário com o nosso Deus. Para trabalhar, assim como nós nos organizamos e nos arrumamos para trabalhar no nosso trabalho, nós precisamos ter em mente o que nós vamos falar com o nosso Deus. Não vamos chegar de qualquer jeito, não vamos chegar correndo, passando correndo. Ele é santo, Ele é o nosso Pai. Nós temos que pedir o seu reino, a sua vontade, crer que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. É assim que em Hebreus 11:6 diz. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante, é necessário que quem se achegue a Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos saber disso, ter isso em mente. Um exercício, a oração é um exercício de santificação. Como os sacrifícios oferecidos não eram oferecidos de qualquer forma, também a oração não é para ser feita de toda forma. Nossa vida em oração deve refletir o que queremos dar ao nosso Deus e é o melhor que nós temos. E olha que coisas tão lindas que ele diz para nós e que eu queria deixar para os nossos corações. Ele diz assim: orar é subir em asa de águia, acima das nuvens e chegar ao céu claro onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se de um reservatório inexaurível. Orar é tomar o céu nos braços, é abraçar a divindade dentro da alma e sentir o corpo feito templo do Espírito de Deus. Independente da resposta, orar é uma bênção. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora as suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. É isso que significa orar. E por fim,
Orar, meus irmãos, para entrar na presença de Deus, nós devemos e só podemos entrar pelos méritos de Cristo. Esse mesmo Jesus que nos ensinou a orar, ele disse assim, lá em João 14:13, quando vocês pedirem, peçam em meu nome. Peçam em meu nome, porque o Pai vai responder e vai fazer por causa de mim. É como, mais uma vez Spurgeon diz, é como um cheque assinado. Jesus diz assim, eu estou assinando esse cheque, leve ali para o meu Pai, peça o que você quer. Agora peça em meu nome. É como se alguém dissesse assim, ó, eu já fui naquela loja e já disse que você pode ir lá, em meu nome, chegue lá, diga, foi Miriam que mandou lá, pode ir lá e comprar. Ele, pelos méritos dele, Deus vai nos ouvir por causa de Jesus, porque nós não poderíamos nada, nós não poderíamos nem estar na presença de Deus, se não for pelo mérito de Jesus. Mas se nós estamos lá, o Pai que nos ouve em secreto, nos vê lavados e remidos pelo sangue desse nosso Jesus, e Ele vai nos ouvir. E eu gostaria de encerrar essa meditação convidando você a abrir a Bíblia, sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 4, 14 e 16. E aí eu queria terminar cantando uma música com as meninas do grupo Ebenezer, um Salmos em Hinos 489, depois da ação, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 4, versículo 14 a 16. Pelos méritos de Cristo, olha que coisa maravilhosa. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Queria convidar as meninas para virem aqui, por favor. Então, Carol, não pode, Sônia, e convido também a igreja a cantar conosco o Salmos em Hino 489. Preciosas são as horas da presença de Jesus. Amados, há um trono de graça. Eu penso nesse texto e fico pensando assim, há uma sala e um trono de graça. Um trono de graça que está ali para que a gente corra para todo dia, a minha necessidade de hoje, o meu socorro de hoje, a minha ajuda de hoje, a minha adoração de hoje. A graça, há um trono de graça, eu posso estar lá, pelos méritos de Cristo, por esse sumo sacerdote, por ele que se compadece, porque entende o que eu sinto. Abra esses Salmos Hinos também aí, não sei se os meninos podem colocar na tela. 489, preciosas são as horas na presença de Jesus. Como é maravilhoso isso. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu amigo quando tentado chegar, quando tentado chegar, ao sentir-me rodeado
com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. E Jesus, o meu amigo, o melhor, o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber qual doce é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz. Amém. Vamos orar. Senhor amado, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Como é maravilhoso, Senhor, saber que todos os dias nós podemos estar nessa sala que tem um trono de graça e que nós podemos achar socorro e graça e misericórdia, Senhor, todo o tempo. Nós te agradecemos pelo teu Filho bendito, amado da nossa alma, nosso Mestre, Senhor, que nos resgatou, que nos lavou e que nos apresenta a ti, Senhor. Muito obrigada, porque nós temos o teu Filho como nosso intercessor. Aquele que diz, pode ir em meu nome, peça, creia, vá. Nada é difícil, nada é impossível para mim. Ó Deus bendito, nos ajuda a te amar mais, a te desejar mais, ó Deus. Como diz o teu Filho, Senhor, como suspira a corça pelas correntes de água, Senhor. Assim, por ti, ó Deus, que também suspire a nossa alma, para que nós possamos desejar orar, falar contigo, ouvir a tua voz, te conhecer. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade e glorificar o teu nome. Te agradecemos porque por tua bondade o Senhor fala aos nossos corações. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.